Vamos aí para mais um bloco do meme, o Minutas em Minutos no EPROC. Essa série de vídeos aí para dar ênfase, e eu com esse hábito do aí, nossa, vai virar um cacuete. Essa série de vídeos é para abordarmos, aprofundarmos a atividade em torno das minutas, a tarefa de minutar no EPROC, a tarefa de produção de textos no EPROC, porque é o que nós mais fazemos dentro do sistema. No EPROC é uma ampla produção de textos acompanhada de lançamento de eventos e troca de localizadores. Esses três formam aí o tripé da movimentação processual, que o assunto movimentação processual sozinho rende aí mais uma série de vídeos, com certeza. Nesse momento estamos a abordar as minutas, a tarefa de minutar no EPROC. Vamos verificar aí o que nós já abordamos em vídeos anteriores. Em vídeos anteriores nós falamos das minutas, o conceito e suas espécies, os usuários, criador e assinante, os momentos da produção de minutas que envolvem os formulários e o editor de texto, os recursos de texto do EPROC, que são modelos, texto padrão e documento base. Falamos das telas de produção de texto, falamos aí do GPROC, os momentos em que nós encontramos o GPROC, a estrutura, os recursos com cara de Word, recurso com cara de EPROC. Fizemos aí um comparativo do EPROC com o PJE e o SAGE, e nós chegamos agora ao ponto 7, o tópico 7, minutas na movimentação processual 1. Então já é a aplicação é a minuta já do contexto da movimentação processual. E aí abordarei dois tópicos em um só: as duas formas de trabalho e o formulário nova minuta e as suas 10 faixas de campos. Vamos começar então com esses duas formas de trabalho e formulário nova minuta, 10 faixas de campos para trabalharmos. Vou para o quadro e aqui estamos no quadro Formas de Trabalho no EPROC e o formulário de nova minuta. Existem dois tipos de usuários no EPROC graças às suas duas formas de trabalho, os lentos e os rápidos. Por quê? Porque o usuário, o EPROC possibilita ao usuário recursos aí de trabalho. Quem decide é o usuário, a forma que ele vai trabalhar é o usuário que decide. E aí nós verificamos dois estilos dentro do EPROC, dois estilos de usuário. Temos dois estilos claros. O EPROC tem várias classificações de usuário. Dentre as várias classificações de usuário, tem esses usuários de acordo com o estilo aqui na hora de minutar, como que ele produz minuta. Existe aquele que trabalha com preferências. Tem quem trabalhe com preferências. E tem aqueles que eu chamo de começam do zero. Tem os que começam literalmente do zero, que são os que não trabalham com preferências. E eles ignoram um recurso importante do sistema. Esses começam do zero, eles fazem tudo igual, da mesma maneira, sempre ignorando o uso das preferências. Isso toma um tempo considerável. Então vamos lá. Então são dois estilos.
Os que trabalham com preferência e os que começam do zero. Os que trabalham com preferências, é claro que essa é a forma rápida de minutar. Essa é a forma rápida de minutar. E quem começa do zero, essa é a forma lenta de minutar. Já começa lento e aí na digitação do texto, então nem se fale, é aí que a digitação fica lenta. Isso quando não trabalha no Word, cola, não é uma desgraça completa. Esse cenário muito comum. Mas tem aqueles que trabalham com as preferências, é a forma rápida, e junto às preferências eles possuem aí modelos e textos padrões aí organizados que agilizam o trabalho na hora de minutar. Eis a simpática faixinha de preferências. Para quem ainda não está completamente familiarizado ao EPROC, esta eu acho ela muito simpática. A faixa de preferências. A faixa de preferências. Aqui é o usuário que começa do zero. Já aqui é o usuário que já avançou aí no EPROC e ele já trabalha de maneira rápida, porque aqueles que trabalham com a produção de minutas, aqueles que trabalham com a produção de minutas, os modelos mais utilizados ficam aqui armazenados e o usuário trabalha com esses modelos de uma maneira ele aciona esses modelos de uma maneira mais rápida. O tempo que ele perde com burocracia paralela é um tempo revertido para a produção de textos. E se esse usuário quiser ficar ainda mais rápido, ele também trabalha com preferências de eventos. Então, esse usuário faz uma movimentação processual rápida e a produção de minutas rápido. Ele é rápido. Ele é rápido para minutar e ele é rápido para movimentar. E se esse usuário ele é rápido para movimentar e ele é rápido para minutar, se ele conciliar esses dois recursos com o recurso das automações, aí é que a produtividade dispara. E se ele ainda trabalha também com preferências de intimação, então ele perde muito pouco tempo com formulário e burocracia paralela. Formulário no EPROC eu chamo de burocracia paralela. É uma mini burocracia digital, mas os criadores do EPROC do TRF da 4ª região já entregaram o sistema com recursos que agilizam a mini burocracia digital do EPROC. Outros sistemas, a burocracia tanto digital quanto a burocracia física toma metade do tempo do servidor, ele não tem muito tempo para movimentar o processo efetivamente. No EPROC, a parte da burocracia digital do sistema é praticamente suprimida. Ele deixa a opção ao usuário. O EPROC não é um sistema ditatorial, ele é até liberal, o usuário usa do jeito que ele quiser. O EPROC é tão liberal que certos tribunais podem aí abrir um regime diferenciado de trabalho e permitir que os usuários voltem a trabalhar com papiro, com argila ou movimentar processo em caverna aí na pedra. De tão liberal que é o EPROC. Já eu amo esse menino. Então, a forma rápida de trabalhar é pela faixa de preferências. Como é a forma lenta? A forma lenta, geralmente o usuário clica no botão nova minuta, ou no minutar e ele é levado para o famoso formulário nova minuta. Essa é a tela nova minuta e a tela nova minuta possui um dos principais formulários do sistema, que é o formulário de criação de minutas na forma unitária, na movimentação unitária. Então aqui nós temos um dos principais formulários, que é
o da tela Nova Minuta. Veja a cacetadinha de campos que ele possui. Aqui está, e mesmo, por exemplo, eu tenho tanta preferência, eu já cadastrei tanta preferência, que eu já não utilizo mais aqui esse botão, porque eu já tenho tanta preferência cadastrada que hoje, no atual layout do eProc, essa faixa de preferências ela já não me atende mais de maneira satisfatória. Para que quem possui muitas preferências, o eProc já precisa de uma evolução aqui nesse botão preferências aqui na hora de escolher. Eu tenho tanta preferência que eu não trabalho com a preferência aqui no botão. Eu trabalho com a preferência aqui nessa faixa, porque aqui para mim hoje ela me atende melhor. Essa faixa de seleção de preferência, porque eu começo a digitar, eu já sei o nome das minhas preferências, então eu digito o nome aqui, aparece a preferência, dou um Enter e aí o formulário é todo preenchido. Por que as preferências são úteis? Porque esse extenso formulário aqui da tela Nova Minuta, ele é todo preenchido. Quem trabalha com preferência não digita, por isso que anda mais rápido. Porque veja só, uma escolha, um campo, pode ser que esse aqui seja escolhido 2, esse aqui de 3 tem que ser escolhido 3. Eu tenho que fazer alteração aqui 4, escolher esse aqui quinto, digitar esse aqui 6, escolher esse aqui 7. Esse aqui tem gente que não faz uma operação necessária, escolhe toda vez 8, o nível de sigilo 9 e o status 10. 10 campos aí que aquele que trabalha na forma lenta, ele não precisa digitar os 10, mas uns 8 ele vai ter que escolher ou digitar. Então leva aí um tempo considerável. Quem trabalha com preferências, tudo isso aqui que eu listei abaixo já está pronto. Então esse é o formulário Nova Minuta. Lá no Telas Comentadas e no curso básico eu falo dessa tela. Aqui eu vou me limitar a comentários básicos. Porque lá no começo do curso eu dizia, o pressuposto é que o usuário que porventura se aventurar a assistir esses vídeos já tem aí uma noção básica do sistema. Então o usuário no eProc começa informando o tipo de modelo. Então o usuário começa informando o tipo de modelo. Quem não trabalha com preferência tem que digitar e começar escolhendo o modelo com o qual vai trabalhar ou se vai escolher o modelo do sistema. Então aqui o usuário vai optar se ele vai escolher um modelo do sistema, o eProc vem com modelos em branco, ou se ele vai escolher um modelo personalizado, criado por um usuário humano, personalizado. Então o usuário tem que começar aí informando o tipo de modelo com que ele deseja trabalhar. Se ele deseja um modelo de sistema que vem entre os caracteres, né, ele vem entre os asteriscos, ou se ele vai querer trabalhar aí com um modelo personalizado. Depois, o usuário precisará, se há um destinatário em específico na minuta, ele informa esse destinatário, porque o eProc vai puxar aí o nome, ele vai indicar o nome deste destinatário. Então, o usuário, ao preencher essa minuta, caso haja um destinatário específico, ele pode indicar esse destinatário aqui no campo destinatário, selecionando o nome da parte. Um campo que é
central nessa tela, que muitos não trabalham com ele, que tinha que estar no coração, mas não está. O pessoal está com um time de futebol no lugar do coração, no lugar desse campo, é o agendamento do evento e a troca de localizador. Esse campo aqui faz a diferença, ele é uma forma aí de automação dentro do processo. Ele é uma forma de automação, é uma forma do EPROC trabalhar pelo usuário. Existem sistemas que o humano tem que fazer tudo. O EPROC é um sistema que já chega dividindo muitas tarefas com o usuário humano. Esse campo aqui, por meio desse campo, agendar lançamento, troca de localizador, o usuário já começa aqui fazendo uma movimentação 2 em 1. 2 em 1, porque ele já escolheu o modelo e ele já está programando o lançamento do evento. Então esse campo aqui é muito importante porque é uma minuta acompanhada de um evento. Então o usuário já indica para o EPROC o evento que vai acompanhar a minuta. Se o usuário desejar, ele já faz a movimentação 3 em 1 aqui, quando ele intima, quando ele programa para intimar ou citar uma parte. Então aqui já dá para fazer uma movimentação 2 em 1 e na sequência já dá para fazer uma movimentação 3 em 1, que é modelo mais evento mais intimação. Então essa faixinha 3 aqui é importantíssima, muita gente não a utiliza, não trabalha com ela. Muitos usuários na hora de minutar e movimentar processo faz uma coisa de cada vez. Isso quando não esquece, quando não perde tempo. Veja o tempo que é necessário para fazer uma coisa de cada vez. O EPROC trabalha numa dinâmica de fluxo de tarefas e várias tarefas reunidas num só momento. Então esse campo número 3 aí do agendamento, essa faixa número 3 de agendar o lançamento do evento e possibilitando a intimação, o usuário já faz uma movimentação 2 em 1 e na sequência ele já engatilha uma movimentação 3 em 1. E no campo seguinte, na faixa número 4, o usuário já pode realizar a troca de localizadores. O usuário já pode fazer a troca de localizadores ou uma adição. Então nessa faixa o usuário pode fazer troca ou adição de localizadores, indicando o localizador que fará a substituição ou o localizador que será adicionado. Nesse momento aqui o usuário faz uma movimentação 4 em 1. Por quê? Porque ele escolheu o modelo, ele lançou o evento, ele fez a intimação e ele troca o processo de localizador. Essa tela aqui, até esse momento, é um grande diferencial em relação aos outros sistemas que foram exterminados pelo EPROC. Então essa é a faixa de troca ou de adição de localizador. A faixa 5 e a faixa 6, muita gente nem sabe que essa faixa existe. Já outros usam essas duas faixas de qualquer jeito, a classificação e a descrição. Classificação e descrição são tão importantes que justificam uma política de classificação e descrição interna de cada unidade. Cada unidade vai ter aí em algum momento que sentar, vai ter que fazer uma reunião aí mais tensa que reunião de condomínio para definir essa política de nomeação, essa política aí de classificação e de descrição de minutas, a PDM, a PCDM, Política de Classificação e Descrição de Minutas. Uma dica que eu sempre dou, eu utilizo a minha classificação, eu faço o seguinte, a minha classificação, para facilitar a minha vida aqui, a minha classificação,
é igual à minha descrição. Então, classificação e descrição nos meus são a mesma coisa. Pode ser diferente? Obviamente que pode, cada um sabe o que faz. O EPROC permite também. Eu trabalho classificação igual à descrição. E a classificação a classificação e descrição do meu modelo, a classificação e descrição dos meus modelos e do meu texto padrão é igual à classificação e a descrição aqui da minuta na hora de movimentar. Então é tudo igual. Então eu uso 3 coisas iguais que facilitam na hora de preencher formulário, de criar preferência e na hora de controlar e de pesquisar. Eu coloco tudo igual. Essa certidão aqui, certidão em branco aqui, igual o nome do modelo do texto, fica tudo igual, eu não tenho problema. Quando a gente trabalha com preferências, a gente já salva o assinante, não tem que preencher, poupa trabalho. E o tratamento, esse tratamento deve ser vinculado lá na tela cadastro de usuário. É preciso que o gestor do órgão vá até a tela cadastro de usuário, ele deve ir à tela cadastro de usuário e vincular o tratamento de cada um dos seus servidores lá na tela cadastro de usuário, porque senão tem que preencher esse raio desse campo toda vez e tem gente que faz isso, por incrível que pareça. E os últimos 2 campos, o nível de sigilo. É possível editar o sigilo, geralmente no EPROC ele vai de 0 a 5. Ele vai de 0 a 5, sendo que no nível 5 apenas o juiz enxerga o processo. Ele tem que autorizar os outros usuários a conseguirem acessar esse processo para visualizar os autos, as peças dos autos. E aqui, por fim, no status, isso aqui deveria morar no coração das pessoas e não mora. Porque o status faz toda a diferença na hora de trabalhar. É com certeza uma das 3, entre as 5 palavras mais importantes do EPROC, encontra-se o status. O status, eu já disse mais cedo em outro momento, o status é o que leva a minuta do usuário, é o que leva a minuta do usuário criador, é o que leva a minuta do usuário criador ao usuário assinante. Quem faz esse papel é o status. Se na sua unidade estão usando o localizador como forma de entregar a minuta para assinatura, se no lugar do status está o localizador, é porque tem algo muito errado, estão sabotando o seu EPROC. Então é outro campo do EPROC, o status é outro campo que demanda uma política interna de uso. Geralmente nessa política interna de uso do status, uma coisa é certa: o status para assinar, o status para assinar tem cara de modelo padrão. Aquilo que não demanda nenhuma edição casa muito bem como status para assinar. Então veja a quantidade de informações que um usuário que trabalha da forma lenta ele tem que preencher no formulário nova minuta para produzir uma minuta para chegar lá no GPROC. Veja o tanto de informações que ele deve preencher. Já quem trabalha com preferência, isso aqui tudo está pronto. Porém, nem tudo é treva. Mesmo um usuário que trabalhe da maneira lenta, ele pode transformar a maneira lenta na maneira rápida.
Como que o usuário transforma a maneira lenta em rápida? Quando o usuário termina de preencher o formulário, geralmente tem usuários que eu chamo que tem dedinho nervoso. O dedinho nervoso. O usuário com dedinho nervoso, a mão dele é assim, ó. O usuário com dedinho nervoso, o dedo dele é assim, ó. Ele tem uma presa e tem cara de mal o dedo dele. É o dedo nervoso. O usuário é o UDN. Não é partido não, tá? Tô longe de política. O DN é o usuário com dedo nervoso. O usuário com dedo nervoso, quando ele termina de preencher, quando ele termina o formulário, ele corre aqui, ó. O usuário com dedo nervoso, ele corre aqui e aperta o salvar editar. E aí quando o usuário preenche um formulário, ele clica no salvar e editar, o que ele fez com esse formulário? Eu falo que toda vez que você preenche um formulário do zero, você trabalha com esse formulário e você não salvou a preferência, você queimou o formulário, porque você, para repetir a tarefa, vai ter que fazer tudo de novo. Quando uma coisa é queimada, você não tem que fazer de novo. Queimou a lasanha, faz de novo. Queimou o pão de queijo, faz de novo. Queimou a rosca, faz de novo. Então, quando o usuário ele preenche um formulário e ele não salva a preferência, ele queimou o formulário, ele vai ter que preencher o formulário de novo. O que então é recomendável? Preencher um formulário, não vem aqui, como diz a música do Zezé de Camargo e Luciano, pare. Não vem aqui não. Vai lá no topo da tela, preencher um formulário. Geralmente quando eu vou fazer um formulário que eu sei que eu vou ter que preencher ele várias vezes, eu termino o formulário, já vou lá no topo da tela e venho aqui no botão da magia, nesse botão que é uma espécie como se ele nos transportasse para Florianópolis, a Ilha da Magia, e a gente vem aqui nesse botãozinho lindo aqui e clica neste botão aqui, ó. Salvar nova preferência. Aí o usuário vai deixar de ser deixar de ser dedo nervoso, trabalhador da forma lenta, ele vai deixar de ser lento e vai para a forma rápida, porque ele nunca mais vai precisar digitar esse formulário do zero, porque aí quando o usuário clica em salvar nova preferência, ele é transportado para o mini formulário de criação de preferências, o famoso lá no telas comentadas, lá eu falo a respeito, no curso básico também. É o formulário de criação de preferência. Formulário de criação. Vai lá para aquela barrinha simpática. Tudo que está naquela barrinha simpática, tudo que está aqui na barrinha simpática, foi criado aqui nesse formulário aqui, ó. Então, é o formulário de criação de preferências. Preferências. Então, o usuário, depois de clicar no botão salvar nova preferência, ele vem para o formulário de criação de preferências. Ele vem para cá e nesse formulário de criação de preferências, em descrição, ele salvará o nome da preferência. Eu geralmente coloco despacho de citação, ato ordinatório, intimação, cisbajude, mandado de citação em ETE. Ele vai colocar o nome do formulário dele aqui. Depois ele vai informar qual tratamento que ele quer dar aos localizadores, se é para substituir todos, se não é para substituir ninguém, se é para substituir apenas alguns. Mas o ponto central desse formulário é aqui, ó.
É vir aqui, marcar a ação preferencial, que daqui por diante ele vai produzir este texto com apenas um clique, e depois ele clica em salvar preferência, e depois que clicar em salvar preferência, essa preferência vai para a faixa de preferências, e uma vez que esse modelo foi para a faixa de preferências, o que isso resulta na prática? O usuário vai trabalhar na forma rápida, ele vai trabalhar na forma rápida de minutar, ele vai minutar de forma rápida, ele vai trabalhar na forma rápida de minutar, porque ele vai produzir minutas com 2 cliques, um para abrir e outro para salvar e sair ou salvar e editar. Então, ele vai produzir minutas com 2 cliques. O eProc possibilita esta maravilha. E uma dica, muita gente pergunta. Vamos às perguntas, vamos a um quiz de preferências. Muita gente me pergunta isso quando eu falo do tema preferências. Então vamos aqui, preferências. As preferências. Como criar? Você cria preferência como? Criando uma minuta antes de salvar. Antes de salvar, você vai em criar nova preferência. Onde se produz minuta. Onde produz minuta, produz preferência de minuta. Onde se produz minuta. Onde você produz minuta, você vai produzir uma preferência de minuta. Então, como? Criando uma minuta. Onde você produz. Quando? Antes de salvar e sair. Quando? Antes de salvar e editar o texto. Antes de salvar ou editar. E para que preferência? Para trabalhar de uma maneira melhor e mais rápido. Então as preferências, em resumo, as perguntas em torno da preferência são essas. Como que se cria uma preferência? Criando uma minuta antes de salvar. Onde se produz minuta, terá um botão lá, salvar preferência. E quando? Antes de salvar e editar. Antes de salvar e editar o texto. Antes de salvar, esse salvar no formulário, aquele salvar e sair. Isso tudo que eu respondi aqui, numa maneira turbo, é isso aqui, ó, como criar uma preferência. Você vai até a tela nova minuta, e se você ainda não possui essa preferência, você preenche esses 10 campos. Preencher os 10 campos, antes do dedinho nervoso clicar em salvar e editar, você vem aqui no topo da tela e clica em salvar nova preferência. Clicou em salvar nova preferência, você preenche o formulário de criação e ao final você clica salvar preferência. Pronto, depois é só ser feliz. E assim nós esgotamos aqui a parte relativa às duas formas de produzir minuta, a forma lenta, que é preencher esse formulário, e a forma rápida, que é trabalhando com preferência, porque depois que você cria a preferência, é só você vir aqui no botão preferências, selecionar o seu modelo, dar um clique, pronto e acabou. Existem preferências que você nem precisa editar o conteúdo,
É só selecionar o modelo e assinar. Minha certidão de recolhimento de custas, por exemplo, é um clique para selecionar, outro clique para salvar e mais um clique para assinar. Pronto, fim de papo. 3 cliques, uma minuta juntada. Existem minutas aí. Uma forma rápida de trabalhar com minutas são 3 cliques. Seleciona, salva, assina. Fim de papo. Essa é a forma rápida de trabalhar com minutas, e aqui eu esgotei de maneira rápida o preenchimento do formulário nova minuta. Se o usuário tiver que editar o texto, ele vai para o GPROC e edita o texto. Deixa eu colocar essa informação aqui ao final para ficar mais completo. E aí a gente encerra esse bloco. Então o usuário ele preencheu o formulário todo porque ele não quer saber de comodidade, ele quer desafio e ele quer perder tempo de propósito, ou ele utilizou uma preferência. Então ele terminou um formulário ou ele utilizou uma preferência que entregou o formulário todo pronto. Aí ele chega no momento do botão salvar. O botão salvar dá duas opções: o salvar e editar, que aí você vai para o GPROC editar o conteúdo do texto, ou o salvar e sair, e você volta para a tela consulta processual, detalhes do processo, porque você não tem que editar nada. Então, você não tem que editar nada, você já pode sair para realizar, para assinar. Então, é assim que se trabalha no eProc. Boas ideias, são fáceis de explicar. Dá para contar o trabalho no eProc desenhando facinho, contando a história dele aqui. Terminamos aqui esse bloco, estamos caminhando aí para o final do nosso curso. Te espero no próximo. Até lá!